Valeu, meu povo. Como é que vocês estão? Como prometido, né? Estou gravando aqui a nossa pequena aula de exercício, tá? Vamos fazer alguns exercícios básicos aqui para ajudar vocês aí no contexto das aulas, né? Para fazer as atividades e a prova. E nossa primeira questão vai ser essa aqui, ó. Vamos começar com essa questãozinha bem aqui, ó. Encontre o domínio da função h de x igual a raiz de x menos 1 sobre x mais 1. Tudo bem, vamos lá. Começando aqui, a questão é o seguinte. Ó, temos um radical aí na raiz quadrada. Então, nós sabemos que a raiz quadrada ela não pode ser negativa, né? Tá bom? Então, nós temos que x menos 1 sobre x mais 1 tem que ser maior ou igual que zero. Tá bom? Então, olhando para isso, ó, vamos ter o seguinte, que x menos 1 é maior ou igual que zero, tá? Porque, como vocês observam, tem uma fração, né? Então, você multiplica lá x mais 1 por zero, fica zero. O que acarreta, então, que o x tem que ser maior ou igual que 1. Ok? Então, é esse conjunto aqui, ó. Aqui o x igual a 1, tá bom? Bolinha fechada. E nós temos o conjunto x maior ou igual que 1. Tranquilo? Ora, mas professor, também tem um problema, porque aqui você tem um denominador, né? Ó. O denominador não pode ser zero. Mas aqui, esse denominador é zero quando? Ó, x mais 1 é igual a zero, quando x é igual a menos 1. Tá bom? Mas o menos 1 ele está aqui, ó. Ele já está fora do domínio dessa função. Tá? Então, finalizando aqui essa questão, você tem simplesmente que o domínio da função h, tá bom? Vai ser igual aos x pertencentes aos reais, tal que x maior ou igual que 1. E assim finalizamos a nossa primeira questão, tá bom? Vamos passar adiante. Então, vamos para a segunda questão. G de x igual a x mais 1. Vamos calcular a imagem dessa função no ponto 3, no ponto x menos 1 e calcular também esse quociente aí, quando A diferente de zero, tá? Vou começando aqui, ó. Primeiro, G de 3. Como nós sabemos, G de 3 é substituir a variável x da função pelo valor 3. Então, vai ficar 3 mais 1, que dá 4, tá? Segundo, G de x menos 1 é substituir também o x por x menos 1. Então, vai ficar x menos 1 e o mais 1 aqui, ó. Então, fica somente o menos 1 cancela com 1, fica somente o x. E o quociente g de x mais a menos g de a. G de a não, né? Desculpa aqui. É g de x, tá? G de x sobre a. Certo? Então, nós vamos ter, só conferindo aqui, é g de x mesmo. Pronto, g de x mesmo. Até pensei que fosse o g de a. Mas não, é g de x, tá? Então, continuando, ó, vai ficar igual. Vamos lá. G de x mais a, onde tem x, eu boto x mais a. Então, o tracinho de divisão, x mais a, mas tem um aqui, ó.
mais 1, e tem o g de x, que é justamente x mais 1. X, não, peraí, gente, menos, né? É x mais a mais 1, aí vem menos o g de x, que fica x mais 1, tá? Sobre a. Então, você vai pegar agora aqui, ó, vai ficar x mais a mais 1, menos x, né, ó, e menos 1 sobre a. Aí, observa agora, ó, o x cancela com menos x, o 1 cancela com menos 1, ficou só o a. Então, vai ser a sobre a, e vai dar exatamente 1. Ok? Então, esse quociente é igual a 1. E assim a gente finaliza a segunda questão. Ok? Ok. Então, vamos para a terceira questão, né? Nossa terceira questão, ok? Fazer o gráfico dessa função aí. Então, veja só. Essa função, ela tem um probleminha onde? O domínio dela, primeira coisa, quem é o domínio dessa função? É x pertencente aos reais, tá o quê? O x tem que ser diferente de menos 1, né? Porque menos 1 mais 1 dá quanto? 0. Não pode ter 0 no denominador, né? Mas se você olhar por outro lado, essa função, ó, ela é uma função racional. x2 menos 1 sobre x mais 1. Porque a gente já aprendeu que A2 mais B2 é A mais B vezes A menos B. Então, a gente vai simplesmente pegar aqui, ó, x mais 1 vezes x menos 1. Com x mais 1 embaixo, ok? Então, eu posso cancelar o x mais 1 com x mais 1, já que x é diferente de menos 1. Então, essa equação ela é igual à função f de x menos 1. Então, ela tem um gráfico parecido com esse, tá? Porque tem esse probleminha aqui, ó. Então, a gente vai fazer a seguinte gráfico, né? Ó. O gráfico vai ser assim, ó. Vamos colocar aqui. Opa, calma. Vamos pegar a função f de x igual a x. A gente viu que é aquela funçãozinha passando aqui na origem, ó, aquela equação. E você tem x menos 1, ou seja, está fazendo uma translação vertical do gráfico dessa função aqui, ó. Então, é a função que vai passar aqui, ó, no zero, não, no menos 1, tá? E no 1, né? Aqui, ó. Tá bom? Que é justo esse 1 daqui, né? Se você preferir, você faz aquela tabelinha, ó. Quando x igual a 0, x menos 1 dá menos 1. E quando x igual a 1, 1 menos 1 dá 0. Então, você marcou o ponto 0 e 1, e o ponto 0, 1 e 0, né? Quando x igual a 0, dá menos 1, e quando x igual a 1, dá 0. Pronto, então tá os dois pontos. Então, a reta vai ser essa aqui, ó. Paralela a essa. Ixi, não ficou muito bem paralela não, né? Mas vamos lá, ó. Essa reta aqui passando por esses dois pontos. Só que nós temos um probleminha aqui, ó. X tem que ser diferente de menos 1. Então, quando o x for igual a menos 1, você vai ter aqui o quê? Um buraquito. Um buraquito, tá? Espera aí, que eu vou fazer o buraquinho aí. Então, vamos fazer assim, ó.
aqui você vai ter uma bolinha aberta, tá? Ó. Por quê? Porque o -1 não faz parte do gráfico da função, do domínio da função, aliás, né? Eu não estou fazendo o gráfico dessa função aqui, ó, x menos 1, tá bom? Eu estou fazendo o gráfico da função x2 menos 1 sobre x mais 1. E isso aqui não faz parte do domínio, portanto, tem esse buraquinho aqui. E a gente está construindo o gráfico dessa função. E já usando aqueles conhecimentos, né? De translação, né? De domínio, construir o gráfico dessa forma. Tranquilo? Então, vamos passar para a questão 4. Questão 4, né? Vamos lá. Beleza. Aqui temos a quarta questão. Vamos lá. Faça o gráfico da função, né? Verifique se o limite indicado existe. Caso exista, dê o valor. Muito simples. Então, vamos começar fazendo o gráfico da função, tá bom? A função é bem simples de fazer o gráfico, né? Não ficou legal aqui, vou botar um pouquinho mais para cima. Aí tá bom? E vamos lá. Se x for menor ou igual que 1, então eu vou botar o 1 bem aqui, ó. Aqui é o ponto 1. Se x for menor ou igual que 1, a função tem o gráfico y igual a menos 2. Menor ou igual, então, bolinha fechada para isso, tá bom? Bolinha fechada para isso. E está aqui o gráfico. Uma reta passando pelo ponto menos 2. Agora, se x é maior do que 1, você tem aqui o 1 e o 2. Nesse caso, bolinha aberta, porque é maior do que 1. E a mesma coisa, para x maior do que 1, o gráfico é também no 2, né? O gráfico, 2, tá? Beleza. Ok? Então, vamos às considerações. Ele quer saber se esse limite aí existe. O que foi que a gente disse? Esse limite existe se o limite pela esquerda da função for igual ao limite pela direita da função. Tá bom? Vamos lá. Será que é igual? Vamos ver. Se eu me aproximar do x igual a 1 pela direita, aqui, ó, pela direita do 1, valores pela direita do 1, você observa que a função está indo para onde? Para 2. Então, pela direita, isso dá 2. Se eu me aproximar agora se eu me aproximar agora do x igual a 1 pela esquerda, ó, valores pela esquerda do 1, você está vendo que a função está se aproximando da onde, ó? Ela está se aproximando de quem? Do menos 2. Então, quer dizer que esse limite pela esquerda e esse limite pela direita não é igual. Eles são diferentes, tá? Eles são diferentes, ó. Não são iguais. Eles são diferentes. Se eles são diferentes, então esse limite aqui não existe. Tranquilo? Não existe. Muito bem. Agora, isso foi uma letra A. Vamos para uma letra B, tá? Letra B. Vamos lá. Vou colocar aqui uma página em branco para a gente poder ver
quem é a letra B. A letra B é a seguinte função. Função g de x, né? Vou botar aqui, ó, letra B. G de x, vai fazer a mesma coisa. É igual a 1 se x for igual a 0. E é igual ao módulo de x se x... Oh, esqueci o x aqui, né? Ó, x igual a 0. E módulo de x se x for diferente de 0. E ele quer que você verifique se o limite, quando o x tende para 0, de g de x existe. Então, novamente, vamos lá. Fazer o gráfico dessa função. O gráfico da função, então, está aqui. Muito bem. Vamos lá. O ponto que ele está olhando é o 0. Então, se o cara for diferente de 0, então o valor da função é... Aliás, se o valor de x é 0, o valor da função é 1. Então, vou botar 1 bem aqui, ó. Pontinho 1. Portanto, no 0, a gente tem bolinha aberta, tá? Vou diminuir aqui a borracha para poder apagar só o 0 aqui. Tá? Então, nós temos aqui, ó, bolinha aberta no 0, ok? 0. A imagem do 0 não é 0, a imagem do 0 é 1, tá? Então, bolinha aberta aqui no 0 vai para 1, é lá no 1. Agora, se ele for diferente do 0, a função é um módulo de x. E o módulo de x é a reta que vai aqui e a reta que vai aqui, ó. Ok? Beleza, né? Então, quem é o limite quando o x tem para 0 pela esquerda da função g de x? Ó, você mostra aqui isso facilmente, ó. E quem é o limite de g de x quando o x tende a 0 pela direita? Vamos lá. Será que vai dar certo? Vamos lá. O valor aqui é o seguinte, ó. A função, ela vem pela esquerda, tá? Ó, se aproximando do 0 pela esquerda. E o gráfico da função, ó, ela está indo para onde? Para o 0. Tá bom? Está indo para o 0. A imagem da função está se aproximando do 0. Ok? Quando você vem pela direita, o gráfico da função também, ó, tá onde? Para onde, ó? Está indo também para o 0. Então, quer dizer que o limite de g de x, quando o x tende para 0, é 0. Ok? O limite é 0. Tranquilo? Bora para frente. Espero que tenha ficado mais claro essas noções aí de limite. Vamos partir para a próxima. Bem, vamos para a nossa quinta questão agora. Ó, nós temos calcular os seguintes limites. Limite de x2 mais 3x menos 1 quando x vai para 1. E o limite de x2 menos 1 sobre x menos 1 quando x vai para 1. Bom, aprendemos nas aulas de limite que pelas propriedades, né, dos cálculos de limite, você simplesmente substitui no lugar do x o 1. Aqui faz a conta. Ou seja, é simplesmente 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 menos 1. Então, vai dar
1 mais 3 menos 1. O 1 vai embora com 1, então fica somente 3. Coisa bem simples, você calcula diretamente, substituindo o valor. Tá bom? É um polinômio, é assim que se faz. Ok? Na letra B, você pode tentar fazer a mesma coisa. Só tem um probleminha. Quando eu substituo 1 aqui, ó, 1 sobre 1, 1 menos 1, vai dar o quê? Ó? 0 sobre 0. Que gera uma indeterminação. Tá? Isso quer dizer que o limite não existe, que não é possível calcular? Não. É uma indeterminação. Então, a gente vai avaliar para ver se a gente consegue calcular esse limite. E para isso a gente precisa do quê? Do nosso velho Pn, né? Vamos observar que essa estrutura aqui, ó, ela é um produto notável, né? x2 menos 1 é x2 menos 1 ao quadrado. Ou seja, é o produto da soma pela diferença. Então, ficou dessa forma. Como o x está se aproximando do 1, isso quer dizer que o x é sempre diferente do 1. E se ele é diferente do 1, então eu posso cancelar esse cara com esse. Então, ficou simplesmente x mais 1. Portanto, o limite acima indicado é igual, né, o limite de x2 menos 1 sobre x menos 1, quando o x tende a 1, é igual ao limite, quando x tende a 1, de x mais 1, porque a gente viu o quê? Que essa função ela é equivalente a essa quando o x é diferente de 1, que é justamente o caso aqui do limite. Portanto, esse limite aqui vai ser, ó, 1 mais 1, que dá 2. Voltou, agora eu consegui, digamos, contornar o problema da indeterminação e agora eu posso voltar, como no caso anterior, simplesmente substituir o valor de x por 1 e fazer a conta, e dando assim o meu limite igual a 2, tá bom? Vamos continuar nos limites aí, então, tá bom? Vamos para o próximo. Bem, vamos continuar aqui nos limites, tá? Vamos para o terceiro exemplo de limites. Então, você está vendo aqui que ele quer que você calcule pela esquerda, tá? Mas tanto faz, gente, pela esquerda, pela direita, ou bilateral, é só substituir o valor, ok? Só, né? Mas, aqui novamente, ó, se observar, vai ficar 1 menos raiz de 1 sobre 1 menos 1, que vai dar o quê? 0. Não pode, né? Vai dar de novo 0 sobre 0, outra indeterminação. Então, a gente precisa fazer o quê? Tentar resolver o problema dessa indeterminação, fatorando esse radical. Como você tem aí um radical, a melhor maneira é multiplicar ele pelo conjugado dele. Então, você multiplica por 1 mais raiz de x, tá? Então, vai ficar igual 1 menos raiz de x multiplicado por 1 mais raiz de x e dividido por x menos 1 multiplicado por 1 mais raiz de x. Aí a gente lembra do Pn, né? Tá bom? De novo, ó, produto da diferença pela soma, soma pela diferença. Então, ó, primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Embaixo a gente tem a expressão 1 mais raiz de x. Ora, olhando para cá então, ó, o que é aquilo ali? É 1 menos x, que é raiz de x ao quadrado, dá só o x. E aqui você tem x
Menos 1 não, mano. Mais 1 não, menos 1. Ó. Menos 1 vezes 1 mais raiz de x, que vai ser justamente o seguinte, ó. Olha o que acontece. Aqui eu tenho 1 menos x. E aqui eu tenho x menos 1. E aqui eu tenho 1 menos x. É a mesma coisa, só que com sinal trocado. Então, eu cancelo e vai sobrar menos 1. Menos 1 sobre 1 mais raiz de x. Portanto, olhando aqui para esse limite, você teria o quê? Ó? Esse limite vai ser igual ao limite, quando o x vai para 1 pela esquerda, de quem? De menos 1 sobre 1 mais raiz de x. E agora, o x, o valor 1, né? O x não zera o denominador mais, nem o numerador, ó, tá bom? Acabou o problema, é só fazer a conta. Ó. Tá menos 1 sobre 1 mais raiz de 1, então vai ser igual a 1 sobre 2, terminando assim, então, esse limite, tá bom? Vamos para frente. Então, voltamos então aqui para a questão D. Vamos lá. Ó. Novamente, se você substituir o menos 1 aqui, ó, vai ficar de novo 0 sobre 0. Outra indeterminação. Então, a gente vai ter que fazer uma fatoração, tá? Então, observe o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, ó. x3 mais 1. É x3 mais 1? Não, peraí. x3 mais 1. É, x3 mais 1. Vamos lá. Sobre. Não, aí brincadeira. Começou com essa comédia aqui de novo. Meu Deus, que dor. x3 mais 1. Isso é igual, ó. x3 mais 1 ao cubo, tá? Então, você tem a soma de dois cubos. E a soma de dois cubos é o produto de um pelo outro multiplicado pelo quadrado de 1 menos o produto dos dois mais o outro. Ok? E é fácil você verificar isso, ó, que essa igualdade é válida. X vezes x2 dá x3. X vezes menos x dá menos x2. E x vezes 1 dá mais x. 1 vezes x dá x2. 1 vezes menos x dá menos x. E 1 vezes 1 dá 1. Ó, cancela x2 com x2, x com x. Ficou só o quê? x3 mais 1. Tranquilo? Então, posso substituir isso aí. Ó. E, no denominador, o x2 menos 1 já é nosso velho conhecido, né? Isso é x mais 1 vezes x menos 1. Ok? Então, fazendo a diferença, vai ficar como? Logo, nós temos o seguinte, ó. E x3 mais 1 sobre x2 menos 1 é igual x mais 1 vezes x2 menos x mais 1 dividido por x mais 1 com x menos 1. Ora, aquela mesma coisa, ó, x tendendo para menos 1 significa que x é diferente de menos 1. Se é diferente de menos 1, então eu posso cancelar esse x mais 1 com esse x mais 1 aqui, ó. Ficando então apenas somente x2 menos x mais 1 sobre x menos 1. Então, esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a menos 1 pela esquerda de x2 menos x mais 1 sobre x menos 1. O que vai dar para a gente o seguinte, ó. Observe que agora eu vou substituir por menos 1, ó. Menos 1 com menos 1 é menos 2, não dá mais 0, tá? Então, é só fazer a substituição. Vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1,
mais 1, dividido, vou embaixo da minha tela aí, né? Da minha tela. Então, eu vou apagar e vou botar embaixo, tá? Porque minha cara feia está no meio aí. Então, pronto. Vamos fazer assim. Vou continuar aqui embaixo. Então, isso vai ser igual a menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1, dividido por menos 1, menos 1. Isso vai dar o quê, ó? Menos 1 ao quadrado dá quanto? 1. Menos 1 com menos 1 dá mais 1. Multiplicando, né? E mais 1 de novo. Dividido por quanto? Menos 1 com menos 1? Menos 2. Opa. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Portanto, isso vai dar quanto? 1 mais 1 dá 3 sobre menos 2, ou seja, menos 3 sobre 2. Tá bom? Aí, então, o valor do nosso limite, tá? Gente, chegamos então a meia hora de exercício, tá bom? Para não ficar muito cansativo para vocês assistirem e para mim também gravar, tá bom? Eu vou gravar essa meia horinha com esses exercícios. Depois eu vou tentar gravar outro dia mais meia horinha com a questão de derivadas, tá bom? Um exercício de derivadas, para completar aquela uma horinha de exercícios aí. Vai ficar gravado, então vai servir para vocês, vai servir para futuras turmas também, tá bom? Então, obrigado pela paciência de vocês e até a próxima com a lista de exercícios aí, tá? E qualquer dúvida, procurem o tutor de vocês, ok? Forte abraço a todos, valeu!